Ser eliminado novamente nos pênaltis, a quinta vez consecutiva que o Ceará é eliminado nos pênaltis, seja numa disputa por título, seja numa disputa por vaga, numa classificação, em qualquer outra competição, é algo que maltrata muito o torcedor do Ceará e deixa uma pulga atrás da orelha de qualquer pessoa que analise o time do Ceará. Já são 3 jogos sem vitória, obviamente, perdeu lá na Bahia por vitória na Copa do Nordeste, com os reservas, é verdade, mas a forma como o time perdeu, acho que foi muito ruim, assim, para a análise do time, de alguns jogadores que não atuaram bem, a própria formação que o Mourinho coloca. O empate 1-1 contra o Iguatu deixa um pouco a desejar, mas aí você tem algumas muletas, o horário, a viagem, a preocupação com a Copa do Brasil, enfim, apesar de que não era para ter isso, mas existe muletas para você argumentar. Mas jogar contra o Ituano, um adversário que, por exemplo, o gramado estava bom, foi feita toda uma logística muito preparada para o Ceará chegar bem, treinar na própria cidade, estar mentalmente preparado para o jogo. O adversário que vinha de um sufoco, de um estresse emocional muito grande, uma pressão grande por ter conquistado a classificação em cima do Corinthians na Arena Corinthians, dava um respaldo para o Ceará poder fazer uma boa partida. Ainda mais que começou bem, fazendo 1-0 com 14 minutos, e aí você imaginava que o time pudesse, no restante, faltando 75 minutos para acabar a partida, 76 minutos, ou 80, um pouco mais de acréscimo, você imaginava que o Ceará poderia, sem dúvida alguma, se classificar e mostrar até um futebol melhor para conseguir o êxito em Itu. Mas o time recua de uma forma exagerada, as modificações que o Mourinho faz realmente foram muito, muito ruins. A sensação que deu é que alguns jogadores não gostaram, tanto na substituição do Guilherme Castilho como do Eric, que não dá para entender. O Janderson, que não vinha bem, aí você tira o Eric, que é um bom batedor de pênalti, acho que é o principal batedor de pênalti do time do Ceará, e existia essa possibilidade naquele momento em que o Eric sai, de haver mesmo a disputa de pênalti, porque estava em parte a partida. O Castilho, a sensação é que o Castilho também não gostou, e o Castilho era o melhor em campo. E aí ele coloca o Jean Carlos, o Jean Carlos acaba perdendo o pênalti. Então, assim, são contornos dramáticos para uma eliminação em que o Ceará precisava mostrar uma confiança para o torcedor de que já tinha passado por esse trauma. Às vésperas de uma semifinal de Copa de Campeonato Cearense contra o Iguatu, você ser eliminado dessa forma para o Ituano nos pênaltis. Nada, não querendo desmerecer, pelo amor de Deus, o Ituano, não é esse aqui o ponto. Não é esse. O Ituano tem seus méritos. No Corinthians, em plena arena, Neoquímica Arena. Então, assim, tem um time de qualidade. Aliás, o Ituano merecia até ganhar no tempo normal, pelo futebol que ele apresentou, porque o Ceará não foi bem, jogou muito mal, alguns jogadores que se imaginava que pudesse bem, o próprio Eric, mas o Janderson não foi bem, o Vitor Gabriel também, o Arthur Rezende quando entrou não conseguiu dar o estilo de jogo, a lateral direita, né, o Igor, que sem o Varley, ele mais uma vez colocou o Igor, e o Igor não está jogando bem na lateral direita, ele coloca o David Ricardo na esquerda, porque o Danilo Barcelos, que é um lateral de esquerda de ofício, não consegue jogar bem, a gente não sabe o motivo de tanta improvisação no setor, e é tanto que no segundo tempo ele faz outra improvisação na lateral direita, ele tira o Igor para colocar o Arthur Rezende no meio e desloca o Kaique para a direita, já com o jogo empatado de 1-1. Então eu acredito que o Mourinho foi bem, ele tem muito crédito por partidas em que ele foi muito bem, nos 2 clássicos, contra o Fortaleza, no jogo contra o Sport. Então, assim, eu acho que ele tem seus méritos, mas dessa vez não. E são esses jogos chaves do Ceará na temporada que vão fazer a diferença. Não adianta num jogo decisivo você não ir bem, você ser eliminado e você ir durante jogos que não valem muita coisa, que não valem classificação, que não valem muito dinheiro, você fazer apresentações boas. O importante é num jogo desse. O importante é você acabar com esse fantasma dos pênaltis. O importante é você ganhar. O jogo decisivo não importa, você tem que ganhar. E aí, dessa forma, como o time não só não jogar bem, mas apresentar, voltar, reviver um fantasma de pênaltis, eu acho que machuca muito, e isso tem que ser mudado. E é preciso fazer mudanças. Não dá para pensar. Não pode se brincar com Série B do brasileiro. Não pode. O Ceará tem um grande goleiro, que é o Richard, mas se o Richard não for bem, não tiver bem, for suspenso, se machucar, você não tem um goleiro reserva de confiança, porque o Aguilar não mostra confiança. Não há 2 laterais, o time não tem o Varley agora que se machucou, então você não tem 2 laterais.
Não dá para você pensar. É preciso reforço na zaga. O Thiago Panuccia ontem teve altos e baixos e perdeu um gol inacreditável. Enfim, precisa de reforço no miolo de zaga, além das duas laterais. Então, um time que quer voltar à Série A do Brasileiro, numa Série B, que apesar de todo mundo falar que não tem os grandes, não tem os gigantes e tal, é a que dá para subir por tudo que representa, por tudo que tem entre os outros 19 concorrentes, não dá para você brincar com Série B de jeito nenhum, ainda mais com um setor defensivo que não apresenta condições ou qualidades técnicas que todos querem. E o Ituano, que é um concorrente direto nessa corrida da Série B, eu acho que é uma prova maior. E isso a gente já dá para perceber que o Ceará precisa de reforços urgentes no setor defensivo, na zaga. E aí no meio, obviamente, eu acho que é uma engrenagem, né? O meio que vinha muito bem, ele deu uma caída, e o ataque, quando o ataque não funciona, é isso que dá. E eu repito mais uma vez, o Ceará precisa entender algumas partidas que são cruciais na vida dele durante toda a temporada. Uma delas, essa que foi contra o Ituano, que acabou perdendo, já deu adeus, aí tem que rever os conceitos. Tem um jogo fora de qualquer realidade, que é contra o Iguatu, não dá para imaginar ser eliminado pelo Iguatu. E depois também tem Copa do Nordeste, mas o principal é a Série B. E na Série B são vários jogos que são cruciais. E é preciso repensar, rever conceitos para o time não padecer como foi nesta quarta-feira contra o Ituano. É isso, gente. Até a próxima.